aluna do professor Filemon há 20 anos atrás. E à época, em Brasília, existiam poucos cursos de português. E ele já era famoso pela didática, pela forma como ele ensinava português pra gente. O português sempre foi uma das matérias mais difíceis de estudar, de compreender, que em concurso pegava muito. E apesar de eu ser da área do direito, eu tinha muita dificuldade em português. E nos concursos que eu fazia, eu não ia bem, não me saía bem no português por conta dessa minha dificuldade. Muita gente procurava esse curso para fazer, sabendo que era um curso que a aprovação em português, se fizesse bem feito o curso, a aprovação em português era certa. E eu fui atrás dessa expectativa. E eu me deparei com as aulas do professor Filemon e, de fato, desde que eu fiz esse curso, desde que eu aprendi o português com ele, mudou a história nos meus concursos subsequentes. De reprovada, eu passei a ser aprovada em português em todos os concursos, então português deixou de ser um tabu para mim. Por conta disso, eu fui aprovada no concurso que eu queria, e hoje eu trabalho como analista judiciário, e assim, a minha base para concurso que eu galguei com o professor, ela inclusive ficou até hoje eu trabalho com escrita, trabalho com a gramática, e aqueles meus ensinamentos de há 20 anos atrás, hoje eles ainda são muito valiosos para mim, e assim, tenho sido elogiada pelos textos, pela escrita, tudo isso por conta dessa base que eu consegui anos atrás, a princípio para concurso e depois para a vida. O professor Filemon, talvez você nem se lembre mais de mim, porque são mais de 20 anos, mas eu queria de coração, tanto tempo depois, externar minha gratidão, que ainda continua. As suas aulas foram muito preciosas para mim, eu aprendi muito. O português é uma língua riquíssima, todo dia a gente estuda, todo dia a gente tem muito para aprender, mas aquilo que eu aprendi lá no início, com as suas aulas, com a sua didática excelente, que até então eu não tinha encontrado outra igual, até hoje me serve muito no meu trabalho, na minha vida, no meu cotidiano, e eu sou muito grata pela sua vida e pela sua dedicação em nos ensinar da maneira como você ensina português. Olá, eu sou o professor Filemon, professor de língua portuguesa. Antes de mais nada, eu quero dizer da minha satisfação em ter você aqui comigo neste curso de redação, que eu considero ser uma oportunidade ímpar para você dominar as técnicas básicas de redação. Tenho observado que redação tem sido grande vilão em provas de concursos públicos, vestibulares, PAS, Enem. Mas redação não se aplica apenas a provas. Redação está presente no seu dia a dia. Uma simples mensagem pelo WhatsApp ou nas redes sociais, você precisa da redação. Nas suas atividades profissionais e escolares, ou até mesmo quando você resolve escrever textos literários, contos, crônicas, poemas, você precisa dominar os recursos expressivos da língua portuguesa, sobretudo de maneira escrita. Daí a necessidade e a importância da redação. Você deve observar que, às vezes, o seu texto não é bem compreendido. Será que a dificuldade, a falha, está em quem está lendo ou está em você que está redigindo? Geralmente, a falha é do redator. Por isso, a primeira preocupação que você tem que ter é fazer uma comunicação concisa, precisa e, sobretudo, clara. E a finalidade deste curso é exatamente isso, prepará-los para que você consiga escrever textos inteligíveis. Bem, eu sou professor de língua portuguesa há 36 anos e modernamente eu tenho dois tipos de alunos. Os alunos do curso pago, que pertencem à Academia da Língua Portuguesa, e os alunos do curso gratuito, e para mim não há distinção. E pode ter certeza de que eu estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta jornada. Apenas peço uma coisa em troca, a sua participação. Interaja conosco, curta os nossos vídeos, faça comentários, participe dos chats e também inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, para que nós possamos crescer e dar oportunidade a muitos outros alunos que precisam dominar as técnicas de redação.
Eu quero formar uma comunidade da língua portuguesa. Por isso, você que vai participar deste curso gratuito de redação deve participar de um dos nossos grupos VIP de WhatsApp. Se você ainda não está inscrito, observe aqui embaixo o canal para você se inscrever nesse grupo VIP de WhatsApp. E é nele que nós vamos dar informações sobre os cursos, o andamento das aulas e também sobre o material didático. Portanto, é fundamental que você esteja participando de um dos nossos grupos VIP de WhatsApp. E principalmente, convide seus amigos, convide seus parentes, para que você possa dar oportunidade a eles de fazer um curso gratuito de redação. É importante destacar que as aulas não ficarão disponíveis, ou seja, você assiste a aula do curso de redação gratuito, mas essas aulas não ficam disponíveis. Então, caso você queira rever alguma aula ou fazer um curso de redação de novo, completo, aí você precisa inscrever-se na Academia da Língua Portuguesa. Lembrando que a Academia da Língua Portuguesa é uma plataforma completa com todo o conteúdo de português, gramática, interpretação de textos, redação, incluindo redação oficial e também provas simuladas e exercícios comentados. É importante saber que a academia foi organizada e estruturada para que você consiga dominar as técnicas da língua portuguesa, dominar os recursos expressivos da língua portuguesa. Além de todos os cursos disponíveis na academia, lá eu também libero todo o material didático de que você precisa, bem como material didático auxiliar, incluindo a nova gramática objetiva do professor Filemon. Se você quer saber mais sobre a Academia da Língua Portuguesa, acesse agora o link que está aqui embaixo. Nesse link eu vou dizer para você tudo que faz parte da Academia da Língua Portuguesa. Lembrando também que especificamente durante este curso gratuito de redação, a Academia da Língua Portuguesa está com um super desconto para quem quer inscrever-se na Academia da Língua Portuguesa com a parte de gramática, interpretação de textos, redação discursiva, redação oficial e também exercícios comentados, além de todo o material didático que fica disponível para você. Então, este curso de redação é gratuito. Se você quiser fazer gramática, interpretação de texto ou rever o curso completo de redação, aí você se inscreve na Academia da Língua Portuguesa, cujo link está aqui embaixo. Nós vamos agora tratar da descrição. Vamos ver que a descrição pode ser objetiva, ou descrição técnica, e literária, ou descrição subjetiva. Então, objetiva e subjetiva. A objetiva é uma descrição mais técnica e a subjetiva é a descrição literária. Primeiramente, é importante que nós saibamos que a descrição pode ser feita de pessoas, de objetos, de ambientes ou de paisagens. Quando nós descrevemos pessoas, nós temos de nos preocupar, sobretudo, com características físicas e psicológicas. Então, para descrever pessoas, nós nos preocupamos com características tanto físicas quanto características psicológicas na hora de descrever pessoas. Quando nós descrevemos objetos, temos que nos preocupar com as dimensões, com o tamanho do objeto, com brilho, textura, ou seja, com as características do objeto.
Quando escrevemos ambientes e paisagens, temos que nos preocupar com o pano de fundo, né, ou com os elementos mais próximos. Há que se estabelecer uma diferença entre ambiente e paisagem. Considera-se ambiente tudo que está em lugar fechado e paisagem tudo que está a céu aberto. Então, quando você vai descrever, por exemplo, esta biblioteca, esta sala de aula, para uma pessoa, você usa a técnica de descrição de ambiente. Se você tiver de descrever, por exemplo, uma praça, um elemento externo, aí você usa a técnica de descrição de paisagem. Considera-se ambiente tudo que está coberto, tudo que está dentro de alguma coisa. E paisagem, tudo que está a céu aberto. Está clara essa diferença? Então vejam, para descrição, você pode fazer uma descrição objetiva, também chamada de descrição técnica, ou subjetiva, uma descrição literária. Vamos agora nos valer aqui do nosso livro, né, na página 203, que trata das técnicas de descrição. É importante destacar que existem técnicas para descrever pessoas, técnicas para descrever objetos, técnicas para descrever ambientes e paisagens. Nós temos de nos preocupar, sobretudo, na descrição de pessoas, porque quando você está fazendo uma narrativa, precisa descrever personagens. Então é importante que você se atenha, né, às características, né? Características, tanto físicas quanto psicológicas. Cometemos um erro aqui na grafia. Características, tanto físicas quanto psicológicas, na hora em que você está descrevendo pessoas. Na descrição de objetos, nós também temos algumas particularidades, assim como na descrição de ambientes e de paisagens. Observemos, então, a questão da descrição. A descrição técnica pode ser também técnica e pode ser literária, objetivo e subjetivo. A descrição técnica procura mostrar o objeto ou a pessoa ou paisagem, né, destacando suas partes essenciais, sua finalidade, enquanto que a literária procura reproduzir o objeto ou a pessoa de forma estética, apelando para a sensibilidade. Eu posso definir como sendo descrição objetiva, posso fazer uma comparação, é como se fosse um retrato, como se fosse uma foto. Quando você descreve uma pessoa objetivamente, é como se você tirasse uma foto dessa pessoa. E a descrição subjetiva literária é como se fosse uma pintura. Se você pegar uma pessoa, tirar uma foto dela, pode ter certeza absoluta de que vão aparecer as características do jeito que a pessoa é. Então você está fazendo uma descrição objetiva. Descrever objetivamente, descrever tecnicamente, é preocupar-se em fazer um retrato fiel dessa pessoa, ambiente ou paisagem que você esteja descrevendo. Agora, quando você faz uma descrição subjetiva, você vai além daquilo que está presente, ou seja, você apela para a sensibilidade, você usa recursos estilísticos, recursos metafóricos, por exemplo. Então você usa a descrição subjetiva para os textos literários, principalmente. É como se você fizesse a pintura na descrição subjetiva e uma foto, uma fotografia na descrição objetiva. Vamos ver aqui um exemplo de descrição técnica e de descrição literária. Para isso, nós vamos nos ater aqui a exemplos, né, de descrição de pessoas, né, para a descrição de estabelecer essa diferença entre a descrição técnica e a descrição literária. Vamos usar dois exemplos aqui de descrição de pessoas. Vamos só nos organizar aqui para pegar esses elementos da descrição de pessoas e descrição tanto na parte física quanto na parte psicológica, mas em termos técnicos ou em termos literários. Por exemplo, uma descrição objetiva. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito dos ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, aquela mesma dera alguns pontos.
Esse texto é de Dom Casmurro Machado de Assis, está na página 64. Pois bem, observe que nesse texto a preocupação do autor foi descrever a personagem, no caso aqui Capitu, quando ainda uma menina de 14 anos, e ele descreve, sobretudo, Capitu do ponto de vista objetivo. Ele faz um retrato de Capitu. Quem é Capitu? Capitu era uma criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, vestido de chita, meio desbotado, cabelos grossos, 2 tranças, as pontas atadas uma à outra, desciam-lhe pelas costas, morenas, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, boca fina, queixo largo, as mãos bem curadas, bem cuidadas, né, apesar das atividades rudes que ela executava. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, aquela mesma dera alguns pontos. Então ele descreve objetivamente a personagem, ele faz um retrato verbal da personagem Capitu no auge dos seus 14 anos. Veja que a preocupação do autor foi descrever objetivamente, usando uma linguagem real, uma linguagem própria. Não usou recursos metafóricos, não usou linguagem literária para descrever Capitu. Agora vamos comparar com outro fragmento de um texto aqui, em que nós vamos ver essa diferença. Aqui a descrição é de Helena Parente, né, fazendo a descrição de uma personagem chamada Nadir, na página 65. Ele diz assim: Nadir é destas moças que a gente olha e sabe que não se casam. Magra, magreza de osso ao sol. Feia, feieza de constranger na sombra. Nadir venera Alice, coordenadora do Senacult, Centro Nacional de Cultura. Nadir toda unânime. Passa o mês pensando nos pratos que vai preparar quando Alice vier. Festejadamente. As flores no quarto de Alice. A colcha de crochê que Nadir fez para a cama de Alice. Os chinelos azuis que Nadir bordou para os pés de Alice. O apartamento produzido para a presença de Alice. O gatinho branco angorá que Alice deu para Nadir, com fita nova no pescoço, o laço bem meditado. Veja que neste caso, a autora, né, Helena Parente, descreve essa personagem Nadir, mas ela não se preocupa em dizer as características físicas ou características psicológicas reais de Nadir. Ela usa linguagem metafórica. Ela dá para nós a impressão de que Nadir é uma pessoa que não tem vida própria. Ela vive em função da amiga Alice. Então, ela simplesmente só sobrevive com a presença de Alice. Toda unânime em relação a Alice, né? Primeiro, ela fala magra, magreza de osso ao sol, feia, feieza de constranger na sombra. Veja que ela sai do lugar comum da linguagem objetiva para a linguagem literária, para a linguagem subjetiva, a linguagem metafórica, de modo que nós saibamos que Nadir é uma pobre coitada, que não tem vida própria, né, que vive em função da amiga Alice, né? Festejadamente, fazendo tudo para Alice, preparando o apartamento para quando Alice vier. Ou seja, essa é a preocupação da linguagem literária, da linguagem subjetiva. É sensibilidade, é apelar para a sensibilidade do leitor. Você lê o texto, fica com pena da pobre Nadir, né? Pela forma como a autora a descreve. Veja que ela não falou de altura de Nadir, não falou da cor da pele de Nadir, do cabelo de Nadir, né, do corpo físico. Ela simplesmente vai colocando características mais psicológicas, de modo que você entenda Nadir sob um ponto de vista bastante subjetivo. Essa é a diferença principal entre a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Agora, é importante que nós saibamos também, consoante foi visto aqui, que quando você vai descrever pessoas, procure mesclar características físicas com características psicológicas dessa personagem. Então, não adianta fazer apenas uma descrição do aspecto físico. É importante que o leitor tenha a visão dessa personagem, né? Seja uma personagem de forma objetiva ou subjetiva, mas com características físicas e psicológicas dessa personagem. Quando você descreve objetos, a preocupação já é um pouquinho diferente. É apenas com os elementos que constituem o objeto. Por exemplo, eu vou descrever este pincel para você. Se você não conhecer este pincel, se você estiver, por exemplo, do outro lado da linha, né, nós estamos falando pelo telefone, eu começo a falar das dimensões deste objeto,
as partes que compõem esse objeto, ó, pelo menos duas partes, né? A tampa e o corpo do pincel. Eu falo da cor deste objeto, eu falo da textura deste objeto, a dimensão. Você vai formando uma fotografia. Se eu não falar da dimensão, você pode pensar que é algo gigantesco. Se eu não falar da dimensão, você pode pensar que é algo minúsculo. Então eu digo, faço uma comparação. Este pincel, eu digo para você, é do tamanho mais ou menos de um aparelho de telefone celular. Você já tem mais ou menos uma ideia, né, do tamanho. Eu falo que o formato dele, um formato cilíndrico. Eu falo da textura, o material de que é feito, do brilho, da cor. Então tudo isso vai lhe dando uma dimensão exata desse objeto. Porque se você não fizer isso, a pessoa que estiver lendo a sua descrição ou que estiver ouvindo a sua descrição sem conhecer o objeto, não vai conseguir formar na sua mente o retrato preciso desse objeto. É importante destacar que já houve casos, por exemplo, de provas de vestibulares pedindo para você fazer a descrição de um clipe. O que é clipe? Clipe é aquele pequeno objeto, né, que nós usamos para prender folhas de papel, né? Tem mais ou menos este formato aqui, né? Veja só, vamos supor que a pessoa não saiba o que é um clipe. Aí você vai falar das características do clipe. Vai falar do material de que é feito, né? Geralmente é um arame que, dando duas voltas sobre si, assume a conformação de uma torre de igreja. Você vai dizer, mas espera aí, torre de igreja é uma coisa gigantesca, mas você vai falar do tamanho, aproximadamente 3 centímetros, aí a pessoa já tem uma noção precisa desse objeto, né? Veja que é um único fio de arame, né, que, dando duas voltas sobre si, assume essa conformação de uma torre de igreja. Aí você vai falar do brilho, né? Geralmente tem um brilho metálico. Você vai falar do material de que é feito, a finalidade. Para que serve um clipe, né? Para prender folhas de papel, para organizar folhas de papel. Então, tudo isso são características que você fala do objeto, de modo a formar uma fotografia na mente do leitor. Você precisa de descrição de objetos para quê? Principalmente quando você está fazendo, por exemplo, um relatório, você precisa da descrição de um objeto que você esteja necessitando descrever. Se você está fazendo um texto narrativo, contando uma história, você precisa saber as técnicas de descrição de um objeto, né, dos móveis que compõem um ambiente, por exemplo, né? Então daí a necessidade de você saber descrever objetos. Ambientes e paisagens, né? Consoante nós vimos, a diferença entre ambiente e paisagem é que ambiente é tudo que está em lugar fechado e paisagem tudo que está a céu aberto. Quando você descreve ambiente, você fala, por exemplo, desta sala. Você vai falar de uma série de características desta sala, por exemplo, o tamanho da sala, as paredes, né, a altura da sala, você vai falar da cor das paredes, do teto, do piso, você vai falar dos móveis que compõem o ambiente, por exemplo. Aqui você pode ver, nós temos os livros aqui numa estante, nós temos um quadro, né, um quadro branco, então são os elementos que fazem parte deste ambiente. Essa preocupação que você tem de ter. Agora, de uma forma organizada. Por exemplo, se você começa a falar desta sala, fala do tamanho da sala, das dimensões da sala, fala dos móveis, fala do piso, do teto, mas sem uma ordem, o leitor vai ficar confuso. Daí a necessidade de você começar a descrição da esquerda para a direita, por exemplo, ou da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, mas sempre numa ordem, de modo a que o leitor vai formando na sua mente uma fotografia desta sala. Aí vai falar das cores, né, que predominam, do ambiente, da atmosfera, né, que paira no lugar, da ventilação, né, do cheiro que há no lugar. Então tudo isso vai dando uma dimensão exata para o leitor ou ouvinte a respeito daquele ambiente. E no que se refere às paisagens, aí a preocupação já é com relação a plano de fundo e plano mais próximo, né? Quando você descreve, por exemplo, uma paisagem, você fala daquilo que está mais próximo do observador e daquilo que está mais distante. Vamos supor, você está descrevendo a Praça dos Três Poderes em Brasília, você está ali nas proximidades, vamos supor, da bandeira nacional, né? Do pavilhão nacional, aí você vai falar dos prédios que estão mais próximos, né, os três poderes ali, o prédio do Congresso, em frente, o lado esquerdo do Supremo, do lado direito o Palácio do Planalto. Aí você vai falar
das coisas que estão mais distantes, você vai falar da esplanada dos ministérios. Então isso vai fazer com que o leitor tenha uma noção mais clara a respeito daquela paisagem. E naturalmente você vai falar a respeito daquilo que compõe a paisagem, né? Por exemplo, as avenidas, as largas avenidas naquele setor, os coqueiros, né, ali do palácio, por exemplo. Então tudo isso vai dando uma dimensão exata a respeito da paisagem. Preocupação que você deve ter na hora de descrever. Vai descrever pessoas? Preocupe-se com características físicas e psicológicas. Vai descrever objetos? Procure caracterizar bem os elementos de que são feitos esses objetos. Vai descrever ambientes e paisagens? Procure formar um retrato de modo que o leitor tenha noção exata daquele ambiente, daquela paisagem. Preocupação em ser uma descrição técnica objetiva ou literária subjetiva. Técnica objetiva, principalmente para documentos oficiais, subjetiva, principalmente para textos literários. Essa é a preocupação que você tem de ter. Na sequência, nós vamos tratar da narrativa, dos elementos da narrativa, vamos aprender a contar histórias com os elementos da narrativa. Vamos tratar agora da narração. Consoante nós vimos, narrar é contar uma história, narrar é relatar um fato. Então vamos ver aqui. A narração pode ser tanto objetiva quanto subjetiva, a exemplo da descrição. Consoante nós vimos, a narração objetiva também é uma narração técnica e a narração subjetiva é uma narração literária. Quando você escreve, por exemplo, um romance, você naturalmente vai fazer uma narrativa subjetiva. Quando você escreve um texto jornalístico, um texto, uma redação oficial, você vai usar mais a narrativa técnica. Para você fazer essa narração, é importante saber que precisa dos chamados elementos da narrativa. Vamos, no entanto, antes de falar dos elementos da narrativa, vamos mostrar para vocês um exemplo de narração objetiva, narração técnica, de uma narração subjetiva, uma narração literária. Observem primeiramente aqui na página 67 do material que vocês têm aí. Não se esqueçam de que nós estamos usando o livro Manipulação de Textos, né, que vocês têm aí em PDF, né, para acompanhar as aulas. Vamos na página 67, 67, vamos falar aí da narração objetiva. A objetiva é aquela em que o narrador se limita a relatar os fatos sem deixar que seus sentimentos, suas emoções transpareçam no decorrer da história. Ou seja, o narrador simplesmente narra o fato, conta o fato, sem envolver-se emocionalmente com a história, com a notícia. É o tipo de narração que, por ter cunho impessoal, costuma aparecer mais frequentemente, mais a miúde, na redação jornalística. Por exemplo, neste texto extraído do portal Globo.com. Jovem morre ao cair do trio elétrico. Observe, uma jovem de 21 anos morreu na tarde deste domingo, dia 20, ao cair do trio elétrico de um bloco de rua em Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com a assessoria do bloco Ensaio Geral, o trio elétrico passava pela Avenida Atlântica, na altura do Hotel Copacabana Palace, por volta das 15h20, quando a foliã se desequilibrou e caiu do alto do trio, batendo com a cabeça no chão. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, a jovem teria se assustado com a proximidade dos fios de alta tensão e tentou desviar, mas perdeu o equilíbrio e caiu do trio elétrico de uma altura de aproximadamente 4 metros. Observe que neste texto o autor narra o fato sem envolver-se emocionalmente com a notícia, por se tratar de uma narração objetiva. É um texto jornalístico. Então, a finalidade da narração objetiva é simplesmente relatar o fato, sem envolvimento emocional. Veja que ele relata tudo o que ocorreu, mas sem se envolver, sem fazer com que o leitor se emocione com a narrativa. Ou seja, é uma narração objetiva, uma narração técnica e não uma narração literária. Da mesma forma, quando você vai fazer um relatório, como o próprio nome já sugere,
é uma narrativa, né? É uma narração, é um relato de fatos. Então, num relatório técnico, num relatório científico, num relatório no seu trabalho, você vai usar a técnica de narração objetiva, por ser uma narrativa extremamente técnica mesmo. Agora, a narração subjetiva, por sua vez, é aquela em que há o envolvimento do narrador com os fatos. Isso acontece principalmente nos textos literários, né? Na narrativa literária, porque é uma narração subjetiva. Vejam aí na página 68 a narração subjetiva. Narração subjetiva, por sua vez, é aquela em que os fatos são narrados levando-se em conta as emoções, os sentimentos do narrador. Em lugar de narrar a história de modo frio e impessoal, como acontece na narração objetiva, o narrador ressalta os efeitos psicológicos que os acontecimentos desencadeiam nos personagens. Em geral, é o tipo de narração que ocorre em textos literários. Vamos ver um exemplo aqui, Quincas Borba, de Machado de Assis. O último capítulo do romance Quincas Borba, de Machado de Assis, em que ele narra a morte de Quincas Borba, o cachorro. Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes se o seu defunto homônimo, é que dá título ao livro. E por que antes um que outro? Questão prende questões que nos levariam longe. Eia, chora os 2 recentes mortos, se tens lágrimas, se só tens riso, rite, é a mesma coisa. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Vejam que nesse texto o autor não se limita a narrar o fato objetivamente, ao contrário, ele procura narrar envolvendo o leitor emocionalmente com o fato. Então ele faz uma narração subjetiva. Essa é a finalidade da narração literária, é envolver emocionalmente o leitor com a história. Você lê a história, vê a morte do cão narrada nesse capítulo especial e você se emociona, você se envolve emocionalmente com esse fato. Essa é a finalidade da narração subjetiva. Não importa se a narração é objetiva ou se é subjetiva, toda narrativa se apoia nos chamados elementos da narrativa. Quais são esses elementos da narrativa? O fato. O que é o fato? É o enredo da história, é aquilo sobre o qual você vai escrever, é o fato em si. Para você identificar ou caracterizar o fato, a primeira pergunta a fazer é o quê? O que eu vou narrar? Por exemplo, você vai escrever uma história. Você prepara, antes de escrever, você prepara esses elementos. Então, a primeira pergunta que você vai fazer, o que eu vou narrar? Qual história que eu vou contar? Precisa de personagens também. Os personagens são os elementos que dão ação ao enredo. São os personagens que movimentam a história. Para a identificação dos personagens, você vai caracterizar com esta pergunta: quem? Quem que vai fazer parte da minha história? Quais são os personagens que vão interagir na história? Esses personagens, será que precisam ser descritos ou apenas são mencionados? E aqui que entra uma coisa importante. Consoante nós já vimos, a descrição é um tipo de composição em que você procura fazer uma fotografia. Basicamente, 2 elementos aqui precisam ser descritos numa narrativa, que são os personagens e também o lugar, o cenário da narrativa. Então, geralmente a narrativa contém passagens descritivas, sobretudo no que se refere aos personagens e ao lugar. Às vezes não basta citar os personagens, você precisa descrevê-los, você precisa apresentá-los ao leitor de uma forma pormenorizada. Às vezes não basta citar o lugar da narrativa, o cenário da narrativa. É mister também que você procure, além de citar, que você descreva esses ambientes, essas paisagens onde a narrativa se passa. Esses 2 elementos geralmente vêm apoiados em aspectos descritivos. E, além de fato e personagens, algumas circunstâncias, como tempo, lugar, modo, causa, consequência, são os elementos que apoiam a narrativa.
para tempo, você pergunta quando. Quando que este fato se passa? Existem histórias que acontecem, que começam no passado e se prolongam até o presente. Às vezes a história só se passa no momento da fala, no presente. Então você precisa caracterizar quando que aconteceu essa história. Essa história é fixa lá no passado ou ela se prolonga, vem para o presente? É uma história do presente? Lugar. Para lugar você procura estabelecer, formular esta pergunta: onde? Onde que se passa essa trama? Onde que se passa essa história? Será que eu preciso descrever esse cenário? Né? É o cenário da narrativa. Para a causa, você formula a pergunta por quê? Por que que este fato ocorre? Para a consequência, e daí? Né? Quais são as implicações desse fato? Né? E daí? Às vezes também você precisa caracterizar o modo. Né? Modo. Para um modo, você pergunta como? Como que esse fato se passa? Né? Quais são as particularidades deste fato? E também, então veja, circunstâncias são elementos de apoio para a narrativa. Circunstâncias como tempo, que é o momento em que a história se passa, lugar, o cenário da narrativa, o modo, como que esse fato acontece, a causa. Nem todos os fatos têm uma causa, mas em geral há uma causa, né? Por que que esse fato acontece? E se há uma causa, há uma consequência, né? E daí, quais são as implicações desse fato? Outras circunstâncias como finalidade, para que esse fato acontece? Então são os elementos que funcionam como elementos da narrativa circunstanciais, elementos circunstanciais da narrativa. E o tipo de narrador? Você vai ser um narrador apenas observador, quando o foco narrativo está em terceira pessoa, o narrador observador tem o foco narrativo em terceira pessoa. Ou você vai ser narrador personagem, cujo foco narrativo está em primeira pessoa. É importante que você observe isso. Que tipo de narrador eu vou ser? Eu vou ser um narrador que simplesmente observa o fato sem fazer parte da história, ou eu farei parte da história? Eu farei parte da história apenas como elemento acessório, como um elemento circunstancial, ou como um elemento principal, como protagonista? Eu serei coadjuvante ou serei protagonista da história? Então tudo isso é importante que você observe. Narrador observador, cujo foco narrativo está em terceira pessoa. Narrador personagem, aquele em que o foco narrativo se encontra em primeira pessoa. Tipo de discurso. Que discurso que eu vou usar? Discurso direto? Discurso indireto? Ou modernamente o discurso indireto livre? E é importante neste ponto que nós estabeleçamos a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é aquele em que o próprio personagem fala. Aparece a fala do personagem da maneira como ele profere. Aí o discurso é direto. O discurso indireto é quando o narrador toma para si a fala do personagem, ou seja, o narrador é que reproduz a fala do personagem. Vamos dar um exemplo bem simples. Se eu pergunto a alguém, por exemplo, meu neto me pergunta: vô, por que você vai sair hoje? Veja que eu apresentei ao leitor a fala do personagem, do meu neto. Vô, por que você vai sair hoje? Aí nós temos o discurso direto. Agora, eu, narrador, estou contando que meu neto me fez uma pergunta. Eu digo assim: meu neto ontem me perguntou por que eu vou sair hoje. Veja que nesse caso, eu próprio, narrador, reproduzo a fala do personagem. Então, nesse caso, eu uso o discurso indireto. E, modernamente, há um terceiro método de citar o discurso de outrem, que é o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é uma mistura de discurso direto e indireto. Ou seja, sem dar diretamente a fala ao personagem, o narrador entremeia parte da sua fala com fala do personagem. Então faz essa mistura. É um processo mais moderno de citar o discurso alheio, chamado de discurso indireto livre. Direto, quando aparece a fala do personagem da maneira como ele disse. O indireto, quando o próprio narrador reproduz com suas palavras a fala do personagem. Indireto livre é uma mistura dos dois tipos anteriores. Tipos de discurso, então, direto, indireto e até mesmo indireto livre. Níveis de linguagem. Se você vai fazer uma narrativa por exemplo, num relatório,
naturalmente você precisa usar a linguagem formal. Um documento oficial prima pelo padrão formal da língua. Se você está fazendo a narrativa de um fato literário, de um texto literário, por exemplo, há personagens que têm a sua própria maneira de falar, que têm o seu próprio linguajar. Por exemplo, um personagem sertanejo, um personagem do campo. Naturalmente, um personagem do campo não usa o mesmo processo de fala, né, o mesmo nível de fala de uma pessoa que esteja, de um professor, por exemplo, de uma pessoa que esteja em uma situação formal. Então, naturalmente, você precisa definir que tipo de nível de linguagem vai predominar no seu texto. Nós vamos ver, então, que esses elementos, chamados elementos da narrativa, estão presentes aqui no livro, na página 69. Vamos ver aí, o enredo ou a trama, que corresponde à história, os personagens que dão ação ao enredo. Repito, para o enredo você formula a pergunta o quê? Para os personagens você pergunta quem? Tempo é o lapso de tempo em que ocorre a ação. Para identificar o tempo, você formula a pergunta quando. O espaço é o cenário da narrativa, onde a causa é o elemento motivador do fato, por quê? O modo como o fato se desenrola, como, consequência, as implicações do fato, e daí, e o foco narrativo. Se o foco narrativo é em primeira pessoa, o narrador é personagem. Se o foco narrativo está em terceira pessoa, o narrador é observador. É importante que você saiba que, por mais simples que seja a história, ela tem esses elementos. Se não todos, a maioria deles. E é importante que você defina isso antes de começar a fazer a sua história, a escrever a sua história. Sempre que você ler um texto, você tem condições de identificar esses elementos. Sempre que você for fazer um texto narrativo, escrever um texto narrativo, na fase de preparação, procure responder a essas perguntas. O quê? Qual o fato que eu vou narrar? Quem? Quem vai fazer parte dessa minha história? Quais são os personagens envolvidos na história? Eu preciso descrever esses personagens ou basta citá-los? Tempo, quando que esse fato se desenrola? Qual o momento em que acontecem esses fatos? O lugar, onde? Qual o cenário da minha narrativa? Modo, como que os fatos se desenrolam? Por que esse fato aconteceu? Nem todos os fatos têm uma causa. Quais são as consequências? Quais são as implicações? E daí, né, para identificar as consequências. Que tipo de narrador eu vou ser? Eu vou fazer parte da história em primeira pessoa ou simplesmente vou relatar o fato como aconteceu sem participar da história? Narrativa em terceira pessoa. Qual tipo de discurso que vai predominar no meu texto? Discurso direto, discurso indireto ou indireto livre? Qual o nível de linguagem que eu vou usar no meu texto? Então, tudo isso você prepara na fase de preparação do texto quando você vai redigir uma história, vai escrever uma história. Essa história pode ser simples, pode ser um conto, pode ser uma mensagem que você passa para alguém por WhatsApp. Todos os dias nós fazemos isso. Todos os dias você, quando chega à sua casa, você conta como foram as suas atividades no trabalho, você fala para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, seu esposo, né? Como se passou o seu dia no escritório ou no seu ambiente de estudo. Então você conta histórias todos os dias. Você descreve também, você conta, relata, né, histórias, mas precisa às vezes falar de personagens, da sua amiga do trabalho, do seu chefe, né? Você descreve, você conta cenários, onde você passou, quais são as atividades de que você participou durante o dia, né? Onde que esses fatos aconteceram. Então tudo isso você faz no dia a dia. Agora é preciso fazer mais do que isso. É preciso fazer isso no papel, é preciso ter o hábito de escrever. Para isso, é importante que você se valha desses elementos. Então, estamos combinados assim. Este curso de redação é gratuito, mas caso você queira refazê-lo ou fazer o curso completo, envolvendo gramática, interpretação de texto e redação, basta que você me mande aí um direct no Instagram que eu mando um link para você ter esse super desconto, essa super oferta. Está claro?